programa Meio-Dia e com a presença no estúdio do ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, que vai ficar conosco esta segunda parte do Meio-Dia. Já quero te agradecer. O ministro veio cumprir, obviamente, uma agenda eleitoral e a nossa pauta não será a agenda eleitoral. A gente vai falar, claro, de políticas públicas relacionadas à pasta. Ministro, muito obrigada pela vinda aqui. O senhor já veio em outras oportunidades, em outros programas, mas quero saudá-lo mais uma vez. Lhe cumprimento Nani Camargo, cumprimento também Luiz Biagione, mandar um abraço a toda a militância. Lembrar que nós não vamos falar de eleições, apesar não de... podemos falar, né? Só poder dizer, povo de Limeira, povo do Brasil, né? Participe da eleição, reforce o processo democrático da sua cidade, é muito importante. Paramos aí, né, Luiz? Pois é, né? Confie nas urnas, né? Processo democrático é limpo. Instruam, né, sobre os seus candidatos, né? Estude as plataformas, escolha o melhor. A escolha, ela definirá os próximos 4 anos. Quem vai cuidar, como vai cuidar e para quem vai cuidar. Então, isso é fundamental, aí todo mundo sabe fazer as suas análises de plataforma, das propostas, tá? É fundamental todo esse debate. Se a população debatesse mais política, seguramente nós poderíamos ter um país melhor ainda do que somos. Então, se conversassem sobre política tanto quanto conversam sobre as novelas, o BBB e futebol, o país seria outro. E se não brigassem tanto pela polarização, acho que também esse país seria melhor. Poxa vida, nem se fala, né? Mas, o ministro, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre o Ministério em si. Porque no governo passado, Bolsonaro, o Ministério do Trabalho ele foi extinto e o senhor voltando, o governo Lula voltando, teve que ser aí totalmente reestruturado. Então, como está o Ministério hoje e como é que foi esse processo de reestruturação? Olha, eu brinco que ele foi fechado, esquartejado, distribuído na esplanada do Ministério. Parte foi para o Paulo Guedes, Economia, parte foi para a Justiça, Ministério da Justiça, e parte foi para o Desenvolvimento Social. Então, nós temos que juntar ainda, né? E, portanto, nós estamos reconstruindo o Ministério, porque teve também todo o processo de esvaziamento e de fechamento de estrutura. É o caso aqui de Limeira, né? O Biagione acabou de me entregar aqui a carta, né, da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, reivindicando retomar aqui o posto em Limeira. Vamos analisar isso aí no processo de reconstrução. Tem um concurso em curso de auditores fiscais e auditoras fiscais. Devemos estar chamando para... Logo no início do ano, vamos chamar os 900 concursados. E aí você tem que fazer uma preparação, né, uma orientação profissional, uma capacitação desse pessoal, para poder ir para a rua, ir para as empresas, fiscalizar, orientar, enfim. E nesse processo, nós também continuamos reivindicando junto ao Ministério de Gestão, né, a ministra Esther, para que tenha novos concursos aí para a administrativa do Ministério, para Fundacentro, e reestruturar todo o Ministério. Leva um tempo nisso. Isso tem a ver com orçamento, tem a ver com recurso, enfim, mas é fundamental que a gente reestruture todo o Ministério para cuidar bem, especialmente dos trabalhadores, mas também das empresas. O Ministério ele é uma ligação entre as partes, entre os dois lados da mesa, num processo de estimular o combate ao trabalho análogo à escravidão, o trabalho infantil, exploração de mão de obra infantil, a precarização do mundo do trabalho, estimular a negociação, a contratação, os contratos coletivos, as convenções coletivas, é fundamental, e aí precisa de diálogo, precisa de mesa de, muitas vezes, intermediar a conversa entre a empresa e o sindicato, tudo no sentido de melhorar a nossa economia, porque quando fala melhores condições de trabalho, nós estamos falando de preservar o trabalhador, a sua saúde, não acrescentar despesa para a Previdência, porque o acidentado ele acrescenta despesa para a Previdência, para o SUS, para o sistema de saúde, enfim, você tem um conjunto de questões aqui que acaba repercutindo no orçamento da União, do Estado, dos municípios, enfim. Portanto, um ambiente saudável de emprego é o melhor dos caminhos. E nós estamos nessa reconstrução. Eu creio que vai demorar tempo para a gente deixar como foi no passado. Quando eu fui ministro em 2005, 2006, era outra realidade completamente diferente.
E agora nós temos uma realidade de exigências maiores de atuação com uma estrutura menor. Nós estamos nesse processo de reconstrução. Fala-se muito hoje, o grande tema das eleições municipais desse ano, Marinho, é a questão dos moradores de rua, as pessoas em situação de rua. É uma pauta aqui recorrente aqui em Limeira, né? Em todas as cidades, eu acredito também, né? Agora, eu digo sempre que um dos reflexos foi o fechamento do Ministério do Trabalho. A reforma trabalhista contribuiu e muito para essas pessoas estarem nas ruas. O que você acha? Eu concordo contigo plenamente, porque quando você precariza, e na reforma trabalhista teve uma situação que esses dias eu fui convocado no Congresso Nacional para explicar por que eu disse isso. Eu disse, a terceirização, do jeito que ficou, ela virou prima irmã do trabalho escravo. Aí um deputado lá, acho que foi o Kataguiri, mandou me convocar lá para explicar por que eu disse isso. Eu disse porque é a realidade. É só pegar as operações que nós fizemos ano passado, resgatamos mais de 3.000 e próximo de 3.500 pessoas que trabalham análogo à escravidão. E a totalidade, quase a totalidade, é o último elo do processo de terceirização. A situação do vinho... Quarteirização. Né? Lembra do episódio lá, das vitinicultura, produção de lá vinho no sul? Exatamente esse processo. O cidadão que foi encarregado, a empresa foi encarregada de selecionar a mão de obra, foi buscar no estado da Bahia. Ele é responsável de selecionar, trazer da pousada e o transporte até o local de trabalho. Foi exatamente aí onde se deu o problema, porque o pessoal, uma pousada que cabia no máximo 50 pessoas, tinha mais de 200 pessoas. Então, imagina a situação sanitária, todas as condições, além do espancamento que acontecia com os trabalhadores lá. Então, eu concordo contigo que esse deu uma piorada no processo. Agora, a solução para resolver o trabalho de rua, porque assim, moradores de rua você tem as pessoas que vão nessa situação, tem pessoas que estão ligadas, foi levada a um processo de dependência química, seja álcool, seja drogas. Aí você tem que ter um trabalho, eu fiz isso em São Bernardo quando prefeito, e posso falar de cátedra num exemplo que deu certo lá. Você tem que botar geração de trabalho, emprego, renda, você tem que gerar renda para essas pessoas, você tem que disponibilizar um processo de orientação profissional, ou seja, não simplesmente assistência social, mas eventualmente saúde. Então nós criamos o gabinete, não é gabinete, o consultório móvel que ia no local onde as pessoas estavam para orientar, para atender, para fazer exame, enfim, toda orientação para resgatar esse pessoal. Criamos um programa chamado Oportunidades, que concedia uma bolsa a eles e junto com a bolsa ele tinha metade do turno dele era para estudar, elevação de escolaridade e capacitação profissional, e metade ajudar, jardinagem, pintura de guia, sargento, enfim, algum trabalho que ele pudesse. Ensinava a fazer horta comunitária, então parte daquele pessoal depois foi fazer as hortas comunitárias e tirar a sua sobrevivência, sua receita dali. Um dos dias mais emocionantes, Luiz, foi quando 4 trabalhadores desses me procurou para dizer o seguinte: nós temos uma notícia para o senhor. Eu falei, qual é? Nós formamos aqui um consórcio entre nós e alugamos uma casa e estamos saindo da rua. Então, a partir da semana que vem, nós não estamos mais morando na rua, nós estamos assim. Então, é um processo, mas o trabalho seguramente é a chave para virar esse problema. Nesse sentido, a reforma trabalhista foi muito impactante, né, Marinho, como você falou, e na reforma trabalhista e nos governos Temer e Bolsonaro, os sindicatos foram muito atacados, né? E ainda não se recuperaram totalmente. Quase dizimados a representação dos trabalhadores, né, na discussão capital-trabalho. E como está essa questão e o que os sindicatos podem esperar do Ministério do Trabalho? Nós temos um problema. O resultado eleitoral de 22, que o Lula se elegeu presidente, nos deu um congresso adverso a esse tema. Então, você tem uma bancada ali que não pode nem ouvir falar em tema trabalho, que eles parecem que tem um faniquito, ficam nervosos, ficam bravos e tal. Nós temos que trabalhar com calma isso, eu tenho discutido isso semanalmente com as centrais sindicais, com as lideranças sindicais. Tem uma comissão envolvendo senadores, deputados, com os dirigentes sindicais, para buscar construir isso
né, com a calma necessária e exigida para pautar isso do Congresso Nacional. A expectativa é que a gente crie condições, talvez no finalzinho desse ano, pautar esse tema. Então, esse é um tema, assim como o tema dos aplicativos, né? Devemos pautar ainda esse ano, no finalzinho do ano, pós esgotado o processo eleitoral que está findando aí. Outro tema importante e sensível que envolve a questão do trabalho é o trabalho dos motoristas por aplicativos, entregadores e tal. O governo Lula apresentou um modelo que parece que não andou muito. Como é que está essa questão? Teve até repercussão na Câmara de Limeira, em relação a isso. Ele está andando, você tem, da mesma forma, se hoje no Brasil é impressionante, qualquer ideia que se ponha, parece que tem alguém trabalhando para desconstruir. Ou seja, se tem uma verdade, como que se desconstrói a verdade para apresentar uma mentira, uma fake news? Isso aconteceu também com o debate dos aplicativos. O que nós desejamos com isso? Regular o quê? Regular para a proteção do trabalho. É disso que se trata. O trabalhador de aplicativo hoje ele não tem acesso, não é, quanto que a empresa fatura da sua corrida. Ele sabe quanto que ele recebeu, mas quanto que o cliente pagou ele não sabe. Então, ter essa informação, transparência, isso é fundamental para que ele possa ter condições de saber, eu estou sendo bem remunerado pelo serviço que eu estou prestando, eu estou sendo ludibriado pela plataforma. É preciso ter garantia de remuneração mínima. É preciso ter proteção social, a previdência social. Vide aquele motorista de aplicativo foi atropelado por aquele cidadão do Porsche lá, e veio a falecer, deixou 2 filhos, a viúva, e aí? Sem nenhuma proteção. Então, é preciso ter proteção. Então, um conjunto de regras que proteja os trabalhadores e enquadra as empresas para o cumprimento disso. Isso tudo está no projeto. O relator, ele fez seu relatório, está bastante razoável, ele só ficou inseguro de apresentar na boca do processo eleitoral e o processo político influenciar no debate, ele deixou para apresentar após encerrado o processo eleitoral que está em curso. Ele prometeu que assim que passar, vai colocar. Aprovando na Comissão de Indústria e Comércio, a tendência é conversar com o presidente Lírio, com o presidente Pacheco, conversar com as lideranças para ver, tem condições de votar, chama o plenário e encaminha para votação. Esse é o conversado, inclusive, com o presidente Lira. Eu tenho uma curiosidade, esse tema... Desculpe, Imagina, Nani. não, claro. Eu tenho uma curiosidade minha, né? Esse problema dos entregadores por aplicativos e a relação dele com os trabalhadores e com o governo é mundial, né? Esses sistemas têm em vários lugares do mundo. Há um diálogo, ou há alguma câmara dentro do Ministério do Trabalho que converse com esses outros países para ver que modelo está sendo adotado lá? Sim, nós tratamos isso no Fórum Internacional do OIT, em Genebra. Eu tratei pessoalmente disso e temos constantemente diálogo, acompanhando a evolução na Espanha, evolução na América Latina. A Colômbia formou um bom projeto, mas não conseguiu aprovar no Congresso. Na Espanha aprovou por um voto de diferença, tá? Então com a dificuldade lá de implementar, porque as empresas lá estão resistindo para que seja implementada, enfim. Mas tem coisa acontecendo globalmente aí, vai ser água mole em pedra dura. Tanto bate até que vai furar. Ministro, qual foi o impacto do Desenrola Brasil na redução da inadimplência? Olha, primeiro falar do Desenrola Brasil aqui em Limeira. Tem os números. Vamos lá. Eu pedi para levantar, falei, vai que eles me perguntam, eu não sei, então você tem que estar preparado para chamada oral. Que bom, deu certo então. 5.850 pessoas foram beneficiadas pelo programa. 5.000? 5.850 pessoas. Isso aqui só da faixa 1. O que é a faixa 1? Quem ganha até 2 salários mínimos. Teve mais gente beneficiada, mas esse daqui é que tem o maior benefício, né? Desses, 57,82% são mulheres, 14.040 contratos foram negociados. Esses contratos tinham um valor na soma total de 38 milhões e 700.
e o valor negociado baixou para 5.410.000, portanto, desconto de 86,03% do desenrola. Isso aqui melhorou o desempenho do comércio. Veja, vamos anunciar amanhã os empregos de agosto. Mas a soma do ano passado e esse ano até agosto é uma soma de 3.150.000, mais que isso. Eu não vou dar o número redondo porque não furo o anúncio amanhã. E o meu substituto lá vai falar, pô, mas, ô ministro, você foi de férias, foi lá e furou o anúncio e tal, mas vai ultrapassar de 3.150.000 empregos até aqui. Então, todo mês tem um emprego importante. Esse ano está tendo um volume maior, de mês a mês, do que o ano passado. Está indo bem, apesar do Banco Central. Né? Acho que se o Banco Central tivesse colaborado mais, não poderia ser melhor. Agora, esse é resultado da política de valorização do salário mínimo, a isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos, que não paga nenhum centavo na fonte, só ajuda. O desenrola, que ajudou a abrir linha de crédito de novo, né? Porque as pessoas estavam absolutamente sem nenhuma possibilidade de acesso a crédito a partir do endividamento brutal que aconteceu no país, entre outros programas. Nós ajustamos o programa, esse colchão de proteção social do Brasil chamado Bolsa Família. Então, você tem aqui um conjunto de benefícios criado e o principal aqui é a política do salário mínimo, que impacta na vida dos aposentados e pensionistas, da vida das pessoas que estão com algum benefício, que gera emprego lá na ponta, porque gera consumo gera demanda de venda gera necessidade de produção gera empregos. Então, é isso a corrente que está acontecendo no Brasil. E os novos anúncios de investimento pesado, que isso começa a impactar, isso vai impactar ao longo do ano que vem, outro ano seguinte, porque são investimentos que vão aí, muitos deles, para os próximos 5 anos, 4, 5 anos. Isso é do setor automotivo, do setor petroquímico, do setor de borrachas, vários setores, farmacêutico, enfim, o conjunto de setores que vocês têm acompanhado e têm dado essas notícias aí, que são fundamentais para a gente olhar um horizonte de crescimento da economia. O ano passado crescemos 2,9%, os estudos, né, do mercado é que dava 0,8% no máximo, esse ano dizia que dá 1,8%, estão ajustando os números agora para aproximadamente 3%, o cálculo do governo é que nós vamos chegar a 3,2%, 3,1%, esse é o cálculo do governo. Portanto, um trabalho pesado aí de todo o governo, o Haddad cumprindo a sua tarefa lá, o Hélito por outro lado, nós no trabalho, enfim, o pessoal do transporte, as obras que estavam paradas, que estão gradativamente se colocando em dia, os novos projetos, enfim, então penso que estamos aí num caminho certo. E esse investimento na indústria brasileira, ministro? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque já há investimentos principalmente na indústria automobilística, a gente sabe que isso está acontecendo, mas de maneira geral, né? O que o governo tem feito? O governo, na verdade, quem faz o investimento é o privado, né? O governo cria as condições objetivas para ter credibilidade importante, controle da inflação é importante, o debate sobre fiscal é importante, mas é importante, decisivo, credibilidade e crédito. Então, o que o governo fez foi abrir linhas de crédito a partir do BNDES, o presidente Mercadante sempre, seguramente vocês acompanham, anuncia aí vários projetos, programas, contratos com os mais variados segmentos da indústria, do comércio, do serviço, dos seus investimentos, que é isso que impacta lá na ponta a geração de empregos e renda, enfim, é um processo em cadeia. Mas tem um setor importantíssimo que ainda não começou a gerar, mas que vai virar, que é todo o debate da reindustrialização, especialmente na área da saúde, porque mais de 90% dos equipamentos de saúde são importados da China, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Esse debate para orientar, e estamos trabalhando bastante, e os debates estão indo muito bem para a gente industrializar a produção aqui no país desse segmento, de forma que nós vamos ter aqui vários polos de industrial para produzir os equipamentos de saúde com a garantia da compra do SUS. O SUS, imagina, demanda do SUS, mas não só, a iniciativa privada também.
Então, se a gente consegue, nesse processo, competir com preço lá de fora, nós vamos criar muitos empregos aqui nesse segmento. Eu estou lançando o debate, eu falei com o nosso vice-presidente Alckmin, sobre o café. Sim, a Alemanha é a maior produtora de café solúvel, sem produzir um grão de café. Produz com os nossos cafés. A gente manda, lá eles produzem. Então, enfim, nós precisamos que essa indústria venha para cá. Produção, as maquininhas de café, o Nespresso, o Expresso, as cápsulas e tal, é tudo importado, 100% importado. Então, será que nós não temos capacidade, competência, inteligência, engenharia para passar a produzir aqui também? Então, nós estamos estimulando também esse debate. Tenho trabalhado bastante com os produtores de café para estimular um lado que é obrigação minha: combate ao trabalho escravo, combate à exploração de mão de obra infantil, melhoria das condições de trabalho, aumento da remuneração. Porque tem um aspecto, inclusive, recentemente, o Biden, ao ser pressionado por um grupo de empresários, que fala assim: presidente, os trabalhadores não estão aceitando o trabalho. Tem gente desempregada e não quer aceitar o trabalho. Ele falou assim: pague mais que eles vão aceitar. Então, nós temos uma condição no mercado de trabalho brasileiro também que está um pouco por aí. O pessoal está achando com falta de mão de obra. Agora, a depender do salário que oferta, o cidadão olha e fala: pô, mas vou trabalhar por troco de um prato de comida? Isso eu tenho com os programas sociais. Isso é importante para valorizar o tema trabalho. Relação ao trabalho é fundamental e, portanto, criar esse ambiente de trabalho decente é fundamental para a gente implementando cada vez mais num Brasil mais desenvolvido. Suspeito que demos uns 3 furos aqui nessa meia hora de entrevista. Demos uns 3 furos. Recortar dá aqui, para fazer uns cortes aqui. É verdade. A indústria automobilística vem anunciando investimentos bilionários no Brasil depois de uns 15 ou 20 anos que estava bem morna esses investimentos aí da área automobilística. É um gol do governo também, né, Marinho? Tem a ver com a credibilidade do país lá fora, né? Sim, sim, com certeza. Se a gente olhar mesmo de forma concentrada, todas as empresas anunciando, talvez esse seja um momento histórico, né, de todas as empresas, porque ficou congelado um bom tempo, e todas elas, a partir de o governo criar as condições de enxergar: olha, o mercado vai crescer. Porque se a gente olhar 2003, quando o presidente Lula assumiu, o mercado de automóvel do Brasil era a ordem de 1,5 milhão. Nós chegamos a 3,2 milhões. E depois reduziu de novo para 1 milhão e pouco agora outra vez. Então agora nós estamos de novo crescendo. Esse aceno de, olha, crédito, melhorar as condições de trabalho, geração de empregos, tudo isso leva o potencial de ampliar o mercado e retomar o crescimento do mercado. A relação comercial com os mercados externos, isso leva também a essa situação. O debate sobre os carros elétricos, né? E o Brasil vem falar assim: está tudo certo o carro elétrico, mas nós temos o carro híbrido, que é um sucesso absoluto e é muito mais eficiente ecologicamente falando que o carro 100% elétrico, a depender de onde produz. Porque a nossa matriz energética é muito mais limpa do que a chinesa, do que a japonesa, do que a americana, do que a europeia. Nossa matriz energética é mais eficiente. Somado com o nosso pró-álcool, nosso etanol, ele se torna muito mais eficiente. Então, você trazer tecnologia que cria um motor híbrido, você garante mais empregos, porque o carro elétrico, ele tem talvez 30% de peças que tem um carro a combustão. Então, aqui mora, né, um debate aqui sobre em que tempo nós desejamos 100% do carro elétrico brasileiro. Né? Ou seja, e também nós temos o mercado global, que nós podemos oferecer e disputar com os carros produzidos no Brasil um pedaço do mercado global, né, com o nosso motor híbrido. Então, é fundamental esse processo dessa compreensão que se tem aí em relação a isso, e por isso eu acho que esse conjunto de investimentos bilionários do setor
entre tantos outros setores. Ministro, vou fazer só mais uma pergunta, porque eu preciso liberá-lo. Liberar o ministro. Né? Porque tem agenda na sequência. Rapidamente, o governo federal anunciou que deve enviar em novembro um projeto para o Congresso, extinguindo o saque aniversário e criando um novo modelo. Qual é esse novo modelo? É muito importante esse debate, e peço atenção para os nossos ouvintes, pelo seguinte: nós, quando criamos o consignado lá em 2003, por sugestão minha, o presidente Lula, para substituir os trabalhadores que estavam pendurados no agiota, dívida extremamente alta, e queríamos oferecer um crédito mais barato a partir de criar o consignado da folha de pagamento. Pegou bem no serviço público, pegou bem nos aposentados e pensionistas e não pegou no chamado trabalhador privado. Porque naquele momento a empresa, cada empregador tinha que fazer um convênio com uma instituição financeira para oferecer. A grande maioria, mas a esmagadora maioria não fizeram, que era mais um trabalho para recursos humanos, mais um trabalho para a empresa, não fizeram. Então os trabalhadores ficaram à mercê desse produto. O governo anterior cria o saque aniversário do Fundo de Garantia e cria, portanto, a possibilidade do consignado do FGTS para antecipar os fundos de garantia. Então, você tem hoje a ordem de 100 bilhões de recursos do FGTS, né, alienado junto aos bancos. São 100 bilhões a menos de lastro para financiar Minha Casa Minha Vida, saneamento, obra de infraestrutura, que tem a tarefa de gerar empregos. Na medida que você tem investimento, projeto tal, você gera empregos. E o Fundo de Garantia tem a missão também de proteger o trabalhador, especialmente no infortúnio do desemprego. Sim. Se ele alienou o seu fundo, primeiro que ele queimou parte dessa proteção. Segundo, a lei tem uma restrição de que ele leva quase 3 anos para poder sacar o seu saldo. Vamos imaginar o trabalhador que tem um saldo de R$30 mil, fez um empréstimo de 10. Alienou 10 mil. Ele foi demitido. Portanto, 20 mil é líquido e certo dele. Só que por dois, dependendo do aniversário dele, dá mais de 2 anos, dá quase 3 anos que ele não pode sacar. Eu tenho hoje 9.600.000 trabalhadores nessa condição, que me cobra todo dia pelo meu Zap, pelo meu e-mail, pelo meu Instagram. Ministro, aí quando você vai resolver isso? Esse debate é sobre isso que nós estamos falando. Agora, acaba o saque aniversário e o trabalhador fica sem possibilidade de um crédito barato? Não. Nós estamos sugerindo criar o consignado pelo e-social e FGTS Digital, uma ferramenta, portanto, que administrará isso, não precisará mais da autorização do empregador para isso. Então, você cria, a partir desta plataforma, o trabalhador que deseja um empréstimo, ele vai escolher qual banco ele deseja, não precisa ser nem o banco de conta corrente dele, vai ser o banco que melhor oferecer a taxa, a menor taxa para ele poder fazer. E, portanto, livraria o Fundo de Garantia e criaria a condição de pagar imediatamente esses 9 milhões de trabalhadores que estão pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso sacar o meu fundo, que eu tenho demanda, que eu tenho necessidade de investir, enfim, para proteger, está desempregado, enfim. Então, esse é o debate que nós estamos propondo que o Congresso tenha que aprovar, portanto, uma lei amarrando o fim de saque aniversário e criando o consignado e-social. Ministro, muito bom, muito obrigada pela participação. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ao vivo aqui no meio-dia, não é? Muito bom. E a bom. gente encerra também, né, Bia? A gente vai para o intervalo comercial, ainda tem um pouquinho mais de programa, mas já agradecendo a presença do ministro. Muito obrigado. Um grande prazer, mais uma vez, e que sempre precisar. Quando quiser falar também à distância, é só nos acionar, a gente dá um jeito. Eu mando um zap pro Raí. É isso aí. Um abraço aos ouvintes. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Educadora.